A órfã e o Visconde, um amor proibido no coração do Brasil imperial. Uma jovem órfã, acorrentada à servidão, um Visconde consumido pela traição e uma paixão avassaladora que desafiaria as rígidas convenções do Brasil imperial. Quando Elisa atravessou os portões enferrujados do Solar dos Ventos, numa manhã chuvosa de 1852, na Serra Enevoada de São Paulo, ela não imaginava que seu destino colidiria com o de um homem cuja alma ardia em chamas contidas. Seus pés descalços afundaram na lama vermelha e seus olhos castanhos, flamejantes de determinação, encontraram os dele pela primeira vez. Dom Eduardo de Vasconcelos, o temido Visconde de Ventania, observava da varanda sombria, seu rosto marcado por cicatrizes de duelos e uma intensidade que fazia o ar crepitar. Naquele instante, uma faísca perigosa acendeu-se entre dois mundos inconciliáveis, a miséria de uma órfã e a opulência de um nobre. Esta é a saga de como uma governanta humilhada quebrou as correntes do preconceito e incendiou o coração de um homem que jurara nunca mais amar, numa trama de desejo ardente, tormento emocional e redenção que ecoou pelos cafezais e salões da era cafieira. Mas antes de mergulharmos nesse fogo, me fale de onde você está assistindo esse vídeo. Seu comentário nos ajuda a espalhar histórias que inflamam o coração e celebram o amor verdadeiro. De onde você está assistindo essa história? Comente o momento que mais te emocionou e ajude a espalhar essa chama. A chuva caía como lâminas sobre os cafezais ondulantes, quando a carroça rangente parou diante dos portões de ferro do Solar dos Ventos, na Serra de São Paulo, a 2 semanas de viagem de Santo Amaro. Elisa, de 19 anos, apertava contra o peito um baú surrado, contendo seus únicos pertences. 2 vestidos puídos de algodão, um medalhão de prata amassado, herança de sua mãe morta na epidemia de febre amarela de 1845, e um lenço bordado com flores desbotadas, manchado pelas lágrimas de sua infância roubada. Suas mãos, calejadas por anos de costura em fábricas escuras, onde agulhas quebradas e máquinas barulhentas eram sua companhia, tremiam violentamente. Não só pelo frio úmido de maio, mas por um terror visceral que parecia queimar suas entranhas. 6 dias antes, seu tio, Manuel dos Santos, um bêbado com olhos mortiços e dívidas de jogo, assinara o contrato que a condenava a 7 anos de servidão. O preço, 50 mil réis, o suficiente para pagar seus credores e evitar a cadeia. Elisa, órfã desde os 10 anos, crescera nas ruas poeirentas de Santo Amaro, onde sobrevivia com trabalhos esporádicos e a caridade de vizinhos. Agora enfrentava um casarão gótico, com torres que desafiavam o céu cinzento, janelas gradeadas como olhos acusadores e jardins selvagens, onde as aleias murchas pareciam sussurrar segredos de dor. O condutor, José, um homem de pele curtida e cicatrizes de chicotadas nas costas, desceu da carroça e martelou o portão com punhos calejados. Minutos depois, uma figura emergiu da névoa densa. Dona Margarida, a governanta-chefe, uma mulher de 45 anos com rosto esculpido em pedra, cabelos grisalhos presos num coque severo e olhos que faiscavam como carvões. Seu vestido cinza, impecável mas austero, era uma armadura de autoridade, e ela avaliou Elisa com um desprezo que cortava como faca. "É essa a nova escrava disfarçada de governanta?" sibilou, a voz pingando veneno. "Conforme o contrato do Visconde, Dona Margarida", respondeu José, cuspindo na lama vermelha e tirando o chapéu de palha esfarrapado. A governanta riu, um som frio que ecoou como o vento da serra. "Mais uma para quebrar sob o peso desta casa amaldiçoada. Entre, menina, aqui você obedece ou sangra?" Elisa assentiu, engolindo o nó na garganta, e seguiu a mulher pelos portões, que se fecharam com um clangor que soava como o fim de sua liberdade. O interior do Solar dos Ventos era um labirinto de opulência decadente.
corredores intermináveis, com pisos de madeira polida que rangiam como ossos, lustres de cristal cobertos de teias de aranha que dançavam à luz de velas, paredes forradas com retratos de antepassados de olhares severos, pintados com tintas escuras que pareciam sangrar. O ar cheirava a café torrado misturado com o mofo de segredos apodrecidos, um odor que sufocava os pulmões. "Ouça bem, porque não repito", rosnou Dona Margarida, caminhando à frente com passos duros. "Você acorda às 4 da madrugada, antes que o diabo desperte. Cuida das crianças endiabradas do Visconde. Limpa os quartos como se sua vida dependesse disso. E depende. Lava as roupas ensanguentadas das colheitas, serve nas refeições sem derramar uma gota, ou perde a pele. Não fale com o Visconde a menos que ele ordene. Não o encare, ou arranco seus olhos. Não pergunte sobre os segredos desta família, ou corto sua língua." Elas desceram uma escada íngreme e escura até os porões dos servos, um inferno subterrâneo de paredes úmidas e gotejantes, chão de terra batida que fedia a suor e desespero, onde ratos corriam como sombras vivas. "Seu buraco", disse Dona Margarida, escancarando uma porta de madeira podre que rangia como um grito. O quarto era uma cela claustrofóbica. Uma cama de palha mofada que cheirava a podridão, uma cômoda quebrada com gavetas tortas, uma fresta minúscula que mal deixava entrar a luz, oferecendo uma vista deprimente do pátio dos fundos, onde os escravos eram açoitados sob o olhar indiferente dos capatazes. Elisa largou o baú no chão, as lágrimas queimando como ácido. "Está isso e esteja na sala das crianças em 5 minutos, ou sinta o gosto do meu cinto", ordenou a governanta, atirando um uniforme preto rasgado e um avental sujo antes de bater a porta com força, o som ecoando como um trovão. Sozinha no escuro, Elisa caiu de joelhos, os soluços rasgando seu peito como facas. Sua vida, já marcada pela perda dos pais e pela traição do tio, parecia agora reduzida a cinzas. Mas o desespero durou apenas um instante. Ela se levantou, limpou o rosto com as costas da mão calejada e vestiu o uniforme com gestos firmes. Foras vendida como mercadoria, sim, mas sua alma era uma brasa inextinguível, e ela jurou a si mesma que sobreviveria. A sala das crianças, no segundo andar, era uma tentativa frágil de normalidade em meio ao caos. Brinquedos de madeira quebrados estavam espalhados como ossos, cortinas amarelas rasgadas filtravam a luz cinzenta da manhã, e 2 figuras pequenas carregavam um peso invisível nos ombros frágeis. Clara, de 8 anos, tinha cabelos cacheados selvagens como uma tempestade e olhos castanhos cheios de um medo antigo, como se já conhecesse a crueldade do mundo. Miguel, de 6, era magro, com mãos trêmulas que agarravam um soldadinho de chumbo como se fosse sua única âncora. "Você é a nova vítima?", perguntou Clara, a voz afiada como uma lâmina, os olhos avaliando Elisa com desconfiança. "Sou Elisa, vim para ajudar vocês", respondeu ela, forçando um sorriso que mascarava o pânico interno. Miguel a encarou, o rosto pálido. A última governanta fugiu chorando. "Papai é um monstro." Elisa ajoelhou-se ao lado dele, tocando seu ombro com suavidade. "Monstros são só histórias mal contadas. Vamos criar as nossas, que tal?" Ela passou a manhã inventando contos de heróis que lutavam em cafezais encantados, ensinando Clara a costurar bonecas de trapos com retalhos roubados da lavanderia e ajudando Miguel a construir fortalezas com blocos de madeira. As crianças, apesar de sua desconfiança inicial, começaram a rir, e seus risos eram como pequenas chamas que aqueciam o coração gelado de Elisa. Por algumas horas, ela esqueceu o peso de sua servitude, encontrando um vislumbre de esperança naquelas vozes infantis. Mas o verdadeiro incêndio veio ao meio-dia,
na sala de jantar cavernosa, onde mesas de mogno polido pareciam túmulos sob a luz fraca de candelabros. Dom Eduardo de Vasconcelos irrompeu pela porta dupla como uma tempestade viva. Era um homem avassalador, alto, com ombros largos forjados nas colheitas brutais dos cafezais, cabelos castanhos revoltos com fios grisalhos nas têmporas, uma barba espessa que não escondia as cicatrizes de duelos antigos, uma linha branca no maxilar, outra cortando a testa como um lembrete de batalhas perdidas. Seus olhos cinzentos ardiam como brasas sob cinzas, e seu colete negro, apertado contra o peito musculoso, parecia incapaz de conter a energia selvagem que emanava dele. Sua voz, um trovão baixo, cortou o silêncio. Quem é essa intrusa? Dona Margarida curvou-se, quase rastejando. A nova governanta, senhor. Uma vadia contratada por 7 anos. Os olhos dele cravaram-se em Elisa, um olhar que queimava como fogo líquido, percorrendo sua figura com uma intensidade que a fez estremecer. Qual é seu nome? Perguntou a voz rouca, carregada de uma curiosidade perigosa. Elisa Mariana dos Santos, senhor, murmurou ela, mantendo os olhos baixos, sentindo o peso daquele olhar como um toque quente em sua pele. Olhe para mim, ordenou ele, a voz um comando que não admitia desobediência. Ela ergueu o rosto lentamente e o impacto foi elétrico. De perto, as cicatrizes dele eram mapas de uma vida de guerras, uma linha no maxilar de um duelo por honra, outra na testa de uma queda em cavalgadas selvagens. Seus olhos a devoraram, não com a luxúria barata de homens nas tavernas de Santo Amaro, mas com uma fome profunda, como se ele pudesse enxergar a chama que ardia em sua alma. De onde veio essa mulher que carrega fogo nos olhos? De Santo Amaro, senhor, respondeu ela, o coração batendo como um tambor de guerra. Há 2 semanas de carroça daqui. E por que está aqui? Por que se submeter a esta casa? As palavras saíram como veneno, amargas e cortantes. Meu tio me vendeu, senhor, como uma égua no leilão, por 50.000 réis, para pagar suas dívidas imundas. Um músculo tensionou-se no maxilar dele, e por um instante uma fúria selvagem brilhou em seus olhos. Raiva contra o mundo, reconhecimento da dor dela, e algo mais, algo perigoso que fazia o ar entre eles crepitar. Trabalhe com paixão, Elisa, disse ele, a voz baixa e intensa. Esta casa devora os fracos, mas se você queimar com força, talvez eu a mantenha viva. Sim, senhor, sussurrou ela, o corpo inteiro vibrando com uma eletricidade proibida, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. Ele se afastou, mas o peso de seu olhar permaneceu com ela, uma chama que se recusava a apagar. Os primeiros meses no solar dos ventos foram um inferno ardente. Elisa acordava no breu da noite, o frio da serra cortando sua carne como facas, para cumprir tarefas que pareciam punições divinas. Suas mãos sangravam ao esfregar pisos de madeira até brilharem. Carregavam baldes pesados de água que curvavam suas costas, lavavam roupas encharcadas de suor e sangue dos trabalhadores dos cafezais. Dona Margarida era um demônio encarnado, punindo cada erro com palavras que cortavam mais fundo que chicotes. Você é lixo, menina, gritava, se uma poeira esquecida permanecesse num canto ou se uma toalha tivesse uma mancha. Se não servir, eu mesma a jogo aos cães. Uma vez, quando Elisa derrubou uma bandeja de copos por exaustão, Dona Margarida a forçou a varrer os cacos com as mãos nuas, os cortes sangrando por dias. As outras servas eram uma galeria de víboras. Ana, a cozinheira de 40 anos, com cabelos grisalhos e olhos astutos, oferecia conselhos envenenados. Faça o que mandam e cale a boca, ou vai acabar como a última, que fugiu gritando. Luísa, uma criada de 22 anos com beleza venenosa, destilava inveja, sussurrando para as outras que Elisa achava-se melhor que todas por saber ler. Joana,
A lavadeira de 50 anos, com mãos como garras e um riso cruel, zombava das bolhas nas mãos de Elisa. Você vai queimar, vadia. Esta casa consome almas como a sua. Mas Elisa se incendiava por dentro. Não fugiria, pois o mundo lá fora era pior. Ruas famintas, homens brutais nas tavernas, a solidão de uma órfã sem nome. À noite, no silêncio de seu quarto fétido, ela rezava as estrelas visíveis pela fresta, pedindo não salvação, mas força para sobreviver. Ela costurava retalhos roubados para fazer bonecas para Clara, lia trechos de um catecismo velho para Miguel e guardava cada migalha de dignidade como um tesouro. Dom Eduardo era o epicentro de seu tormento e fascínio. Seus olhares a perseguiam como sombras vivas. Na biblioteca, enquanto ela limpava prateleiras empoeiradas, ele aparecia fingindo ler, mas seus olhos traçavam as curvas de seu corpo sob o uniforme puído. "Você lê?" perguntou ele certa vez, segurando um volume encadernado em couro, a voz um ronco baixo que vibrava em seu peito. "Pouco, senhor", admitiu ela envergonhada. "Aprendi o básico com um padre em Santo Amaro, o suficiente para sonhar." Ele atirou um exemplar de Canções do Exílio, de Gonçalves Dias, sobre a mesa. "Devore isso e me diga o que sente quando terminar." Os encontros tornaram-se mais frequentes, cada um mais carregado de tensão. Uma noite, na cozinha escura, enquanto Elisa esfregava panelas sob a luz fraca de uma vela, ele surgiu como uma sombra. "Minha esposa Catarina me destruiu", confessou, os punhos cerrados até as juntas embranquecerem, gotas de sangue pingando no chão. "Fugiu com um comerciante português há 5 anos, levando metade da minha fortuna e toda a minha honra. Ela jurava amor eterno, mas era veneno. Agora vejo traição em cada rosto." Elisa, com as mãos molhadas de sabão, sentiu o coração queimar. "Eu sei de traição, senhor", disse, a voz tremendo de raiva contida. "Meus pais morreram e meu tio me vendeu por copos de cachaça. Mas a dor forja algo novo, se você não se deixar consumir." Ele se aproximou. O calor de seu corpo como uma fornalha, o rosto tão perto que ela podia sentir o cheiro de tabaco e couro. "Você me intriga, Elisa", murmurou. "Sua chama não se apaga, mesmo nesta casa que sufoca tudo." Seus dedos roçaram os dela, acidentalmente. Ou não? Enviando choques elétricos por sua espinha. Ela ofegou, recuando, mas o desejo já se enraizava, perigoso e incontrolável. A tensão explodiu numa noite de lua cheia, quando o ar estava pesado com o perfume dos cafezais e a promessa de uma tempestade. Elisa ouviu um piano ecoando do salão principal. Notas furiosas que pareciam rasgar a noite. Sem pensar, ela se aproximou, espiando pela porta entreaberta. Dom Eduardo estava lá, camisa aberta, revelando o peito largo marcado por cicatrizes de duelos e trabalhos nos campos, os dedos batendo nas teclas com uma raiva que fazia o instrumento gemer. Lágrimas escorriam por seu rosto, brilhando à luz das velas, um homem quebrado tentando exorcizar seus demônios. Ela entrou, incapaz de se conter. "Senhor." Ele parou, os olhos selvagens, como os de um animal acuado. "O que faz aqui, mulher?" rosnou, mas sua voz tremia. "A música me chamou", sussurrou ela. "Posso cantar?" Ele assentiu, e ela cantou, uma melodia crua de sua vila, sobre amores perdidos e paixões que renasciam como fogo na mata. Sua voz, rouca e cheia de alma, preencheu o salão, cada nota um fio que os entrelaçava. Quando terminou, ele se levantou, atravessando o espaço entre eles como um predador. "Você me queima, Elisa", disse a voz grave, os olhos ardendo com uma fome que não era só da alma. Antes que ela pudesse recuar, ele a puxou contra si, os lábios colidindo num beijo voraz, quente, desesperado. Suas mãos, fortes e calejadas, agarraram sua cintura, puxando-a contra seu corpo até que não houvesse espaço entre eles.
Ela correspondeu, as mãos enredadas em seus cabelos revoltos, as unhas cravadas em sua nuca, o gosto de sal, tabaco e desejo explodindo em sua boca. O beijo era uma tempestade, uma dança de línguas e respirações ofegantes, um fogo que consumia toda a razão. Mas ela se afastou, ofegante, o coração disparado. Isso é loucura, senhor. Sou apenas uma criada, uma nada. Você é tudo que desejo, rosnou ele, os olhos flamejantes, uma mão ainda segurando seu braço, como se temesse que ela desaparecesse. Você é a única coisa viva nesta casa morta. Dona Margarida, escondida nas sombras do corredor, viu tudo, um sorriso maligno curvando seus lábios. No dia seguinte, a governanta atacou. Prostituta! Gritou arrastando Elisa pela cozinha, as unhas cravando em seu braço até sangrar. Seduziu o visconde com seu corpo barato. Vou jogá-la na rua como a vadia que é. Dom Eduardo irrompeu pela porta, os olhos faiscando de fúria. Pare! Rugiu, a voz ecoando como um trovão. Elisa, fica! É minha ordem! Dona Margarida empalideceu, mas retrucou a voz venenosa. Senhor, isso é um escândalo. A sociedade vai destruí-lo. Essa moça é uma praga. Que a sociedade queime, explodiu ele, puxando Elisa para perto, o toque possessivo, quase violento. Ninguém toca nela, entendido? A governanta recuou, mas seus olhos prometiam vingança. E ela veio rápido. Cartas anônimas começaram a aparecer no quarto de Elisa, escritas em tinta preta, chamando-a de prostituta e feiticeira. Rumores de bruxaria espalharam-se entre os empregados, alimentados por Dona Margarida. A elite cafeeira, composta por barões e suas esposas de vestidos caros, começou a boicotar o café do Visconde, sussurrando que ele estava enfeitiçado por uma criada vulgar. O padre Tomás, um clérigo rígido de 60 anos com olhos de falcão, visitou a fazenda, acusando Dom Eduardo de pecado mortal. Sua alma está em risco, Visconde, disse, apontando um dedo ossudo. Essa moça é a tentação do demônio. Os encontros entre Elisa e Dom Eduardo tornaram-se um jogo perigoso, encontros roubados em segredo que inflamavam seus corpos e almas. Nos estábulos, sob a chuva torrencial, eles se abraçavam, corpos colados, beijos que deixavam marcas vermelhas na pele. Eu te amo, confessou ele uma noite, a voz rouca, os olhos brilhando enquanto a pressionava contra a parede de madeira, suas mãos explorando sua cintura, suas coxas, cada toque uma chama. Mas isso nos destruirá. Então, que destruamos tudo. Respondeu ela, as unhas cravadas em suas costas, o desejo tão intenso que parecia consumi-la viva. Quero queimar com você. A fazenda enfrentava perigos crescentes. Rebeliões nos cafezais explodiam com frequência, com escravos cansados da brutalidade dos capatazes. Uma noite, tiros ecoaram na escuridão e Elisa e Dom Eduardo lutaram lado a lado. Ele com uma espingarda, ela com uma faca roubada da cozinha, defendendo as crianças de invasores. O sangue no chão selou sua união, uma promessa de que enfrentariam qualquer coisa juntos. Dona Margarida, porém, não desistia. Ela reuniu a elite local. Barões do café, suas esposas enfeitadas com joias, o padre Tomás com sua cruz de prata, e invadiu a fazenda numa noite de tempestade. Mande essa moça embora, Visconde, ou perderá tudo, exigiu o padre, a voz tremendo de indignação. Seus negócios, sua honra, sua alma. Antes que Dom Eduardo pudesse responder, Elisa entrou no salão, o uniforme rasgado, mas a cabeça erguida. Eu vou embora, disse, a voz firme, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Mas saibam que o amor que sinto por ele é real, não veneno. Ele é o homem mais honrado que conheci, e vocês, com suas riquezas, nunca entenderão o que é amar de verdade. Dom Eduardo a segurou pelo braço, os olhos ardendo. Não, você não vai a lugar nenhum. Case-se comigo, Elisa. Que o mundo exploda, que os barões queimem, que o padre amaldiçoe. Eu escolho você.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo trovão que sacudiu as janelas. Eles casaram em segredo, sob uma árvore centenária nos fundos da fazenda, com a chuva como testemunha e Ana, a cozinheira, como única aliada. Seus votos foram sussurrados entre relâmpagos, selados com um beijo que parecia desafiar o céu. A fazenda sofreu boicotes e os negócios de Dom Eduardo desmoronaram por meses. Mas eles inovaram, encontrando compradores na capital e até no exterior, com Elisa provando ser uma administradora habilidosa, reorganizando os cafezais e tratando os trabalhadores com dignidade. 1 ano depois nasceu João, um menino saudável que quase custou a vida de Elisa no parto. As dores foram excruciantes, e por dias ela pairou entre a vida e a morte, com Dom Eduardo segurando sua mão, implorando para que ela ficasse. "Você é meu fogo", sussurrava ele, lágrimas caindo sobre o rosto dela. "Não me deixe." 10 anos depois, o solar dos ventos era irreconhecível. Os cafezais floresciam, os trabalhadores recebiam salários justos, e a fazenda tornou-se um símbolo de mudança numa sociedade rígida. Elisa, agora viscondessa, comandava ao lado de Dom Eduardo, ambos transformados pelo amor que os unira. João, com os olhos cinzentos do pai e a determinação da mãe, corria pelos jardins, enquanto Clara e Miguel, agora adolescentes, viam Elisa como uma segunda mãe. Numa noite quente, sob as estrelas, Dom Eduardo abraçou Elisa, suas mãos ainda famintas por ela. "Você me incendiou", disse ele, beijando-a com a mesma paixão da primeira noite. "Nós renascemos juntos", respondeu ela, os lábios curvados num sorriso. A sociedade cafeeira, aos poucos, aceitou o casal, inspirada por sua coragem, mas o fogo entre eles nunca se apagou. Noites de desejo selvagem, desafios vencidos, um amor que queimava mais forte que qualquer boicote ou preconceito. De onde você está assistindo essa história? Comente o momento que mais te emocionou e ajude a espalhar essa chama.